Alô você, tudo bem? Olha só, nós voltamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre Roma, Roma antiga. E esse assunto aqui é outro assunto que o professor aqui adora falar. Para começar, pessoal, Roma tem grande influência sobre a nossa vida. Assim como os gregos, os romanos também influenciam nossa vida até hoje. Muitas das coisas que nós temos hoje, nós herdamos dos romanos, como por exemplo, a língua, a fala, né? As palavras que nós falamos, o nosso idioma, ele tem origem latina, ou seja, tem origem lá de Roma, assim como o espanhol, o inglês e outros idiomas também têm, tá certo? Para a gente entender aí um pouquinho disso, eu fragmentei o assunto em 3 vídeos e essa primeira parte aqui nós vamos falar do surgimento, da ocupação de Roma, o surgimento, desenvolvimento e o primeiro modo de governo, tá certo? Então vamos lá então para a gente entender melhor aí. Olha só, esse nosso assunto aqui está presente lá no capítulo 9 do nosso livro didático, né? Estamos falando de história global do Gilberto Coutrin e ele está presente lá no capítulo 9 a partir da página 117, tá certo? O título é Roma Antiga e lá de início ele já diz logo o seguinte, olha só que interessante. A origem de Roma, ela se dá ali com a chegada dos italiotas, entre esses os latinos, né? E posteriormente os etruscos. Então os italiotas chegaram lá na Península Itálica, porque Roma fica ali no centro da Península Itálica, tá certo? Se você dá um Google aí rapidinho aí você vai ver. A Península Itálica, ou seja, uma fração de terra que avança sobre o mar, né? Muitas vezes, muita gente aí faz a analogia porque o mapa da atual Roma, desculpe, da atual Itália, ela parece uma bota ali, né? Então Roma tá no meio da Península Itálica, tá certo? Então chegaram lá os italiotas por volta de 2000 anos antes de Cristo. Lá por volta do século 9 antes de Cristo, 9 antes de Cristo, chega ali os etruscos. Depois os romanos acabaram, desculpe, depois os gregos também acabaram chegando lá em Roma, tá certo? Então a fundação de Roma se dá com essas instalações dessas aldeias italiotas, principalmente de povos latinos, tá certo? Por volta de 2000 anos antes de Cristo. E depois, lá no século 9, chegam os etruscos, e os etruscos dominam essa região lá por volta do século 7 antes de Cristo, tá certo? Então, no século 7 antes de Cristo inicia ali a primeira forma de governo romano, tá ok? E antes da gente falar dessa forma de governo romano, vou demonstrar aqui, vamos comentar aqui o quão importante, pessoal, veja bem, o quão importante era a religião para os romanos. Olha só que interessante, que bacana aqui. Porque essa aí é a explicação histórica para a fundação de Roma, certo? Comum, natural, os povos começam a ocupar uma região, organizam as aldeias, posteriormente as cidades, elege uma forma de governo e expande, se desenvolve naquela região. Tranquilo? A forma histórica. Só que existe uma explicação religiosa, o que os historiadores chamam de a origem lendária de Roma. E olha só, aí que mora a pitadinha de curiosidade. Veja bem, e essa ligação com a religião. Olha só que interessante. A fundação lendária, a origem lendária da fundação de Roma, ela foi descrita pelo poeta Virgílio. E esse cara viveu entre 719 a.C. Então a gente sabe que nesse período aí, as histórias eram basicamente passadas ali de forma oral, certo? E esses caras escreviam essas poesias, esses contos, né? E recitava isso em público, não é verdade? A gente viu isso lá com os gregos, qualquer estudo básico aí sobre os gregos, sobre a cultura grega, você vai ver a criação de teatros, de recitais, enfim. E aí esse cara contava a seguinte história, e é a origem lendária de Roma, olha só que interessante. Ele dizia que Réia, que era filha de Númitor, que significa
Eu até pesquisei aqui, ó. Significa dominador. Esse cara que era um rei de um reino chamado, só para pegar o nome aqui certinho para a gente não errar para você. Alba Longa. Então esse rei aí tinha uma filha e essa filha, olha que louco esse negócio, cara. Essa filha teve um filho com Ares, que é aquele deus, né, um dos deuses gregos, que os romanos conheciam como deus Marte. Então, Réia teve dois filhos, aliás, com esse deus. Então eram dois semideuses. Olha só que interessante. Só que o irmão do avô dessas crianças, o tio de Réia, usurpou, ou seja, tomou o reino, tomou a coroa do avô desses caras. E fez o quê? Aprisionou Réia e mandou colocar os dois filhos, Rômulo e Remo, em um cesto e dispensá-los no rio. Esse cesto foi vagando rio abaixo, encalhou e uma loba retirou-os da água, os amamentou, até que eles se tornassem adultos, fundaram uma cidade de Roma, já estavam fortes, derrotaram o seu tio, né, seu tio avô, e reempossou, né, colocou de novo no trono o seu avô, e aí, posteriormente, discutindo sobre a dimensão da cidade romana, um acaba matando o outro. Mas a parte interessante aí é a parte da ligação religiosa. Veja bem, são filhos de deuses. Isso explica a ideia de supremacia, a ideia de domínio, de poder, que a gente vai ver que isso acaba se fortalecendo ainda mais aí no decorrer dessa existência de Roma, tá certo? Voltando para a realidade, voltando para que os nossos vestígios históricos podem dizer de mais concreto, deixando esse campo religioso um pouco de lado, e a gente vai falar de religião depois, lá no final desse nosso bimestre. É muito interessante, a gente tem um conteúdinho, tem uma atividade muito bacana, o professor já pensou nessa atividade, que eu acho que você vai gostar. Mas deixando isso aí de lado, vamos nos ater então a essas questões mais concretas, tá certo? Mais reais, ok? Então, nós temos lá a origem histórica, domínio, chegada, domínio, expansão, desenvolvimento, e depois nós temos essa origem lendária. São duas origens e as duas fazem parte do imaginário, as duas estão contidas aí. Essa lendária é a que mais se difundia entre os romanos, tá certo? E aí, então, a gente percebe que depois que os etruscos dominam essa região toda, eles acabam fundando um sistema político chamado monarquia. Era muito comum. Então, o rei na monarquia romana, ele tinha o poder, ele era o chefe militar, religioso e judicial. Ele era o cara que comandava o exército, o cara que era o papa da época, certo? E também era a Suprema Corte. Era o cara que ditava as regras, que na verdade que julgava tudo isso, tá certo? Esse rei na monarquia, ele era fiscalizado por dois grupos. Primeiro, o Senado. E o Senado romano, ele era composto, né, até a palavra Senado vem de senes, que significa ancião, velho. Ele era composto pelos homens etruscos, então pelos fundadores da cidade, etruscos, que fossem mais velhos, tá certo? E esses caras aí eram os donos de grandes latifúndios, né? Grandes quantidades de terras, de escravos, ou seja, era a aristocracia, tá certo? A aristocracia, os caras que têm maior poder econômico também detinha poder político lá, tá ok? E era também fiscalizado pela Assembleia Curial. E a Assembleia Curial era composta aí por homens. Então não tinha essa restrição de idade, tinha que ser, lógico, homens, e a gente, quando fala de cidadania romana, a gente só fala dos descendentes desses fundadores da cidade, então outras pessoas não eram consideradas, não é igual hoje, tá certo? Então era composta por homens que tinham idade para servir o exército, e esses caras, eles só se reuniam quando o rei convocava,
tá certo? Era assim que funcionava a Assembleia Curial. Eram essas duas, o Senado, a Assembleia Curial, que fiscalizava o rei, tá certo, pessoal? Então era assim que inicialmente era organizado a política, o sistema administrativo político romano, tá certo? Vamos falar um pouquinho de sociedade, tá ok? A sociedade romana ela era composta por quatro classes. Primeiro, os patrícios, e aí a gente tem a origem dessa ideia dos patrícios. Pessoal, só para a gente ter uma ideia aqui, eu até fiz uma anotaçãozinha, só para vocês terem uma ideia dessa questão política, como é interessante. Até hoje no Brasil, a gente tem umas regras para você ser eleito. Por exemplo, para ser vereador, você precisa ter 18 anos e não ter problema com a justiça eleitoral, tá certo? Para ser prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, você tem que ter, no mínimo 21 anos, tá certo? Para ser governador e vice-governador, você tem que ter, no mínimo, 30 anos. Para ser presidente da República, senador, você tem que ter, no mínimo, 35 anos, tá certo? E agora, de cabeça aqui, um dos presidentes mais jovens da história do Brasil, chama-se, né, que ele ainda é vivo, Fernando Collor de Mello. Ele foi presidente do Brasil no início da década de 90, tá certo? Então essas ideias de idade e tal, não sei o quê, isso tudo, nós também podemos fazer aí uma analogia aí entre os romanos, os senadores romanos e a nossa política atual. Haja vista que muito da nossa política também tem origem em Roma, e a gente vai ver isso no nosso próximo vídeo de forma mais explícita, de forma mais direta, tá certo? Então voltando a falar de sociedade, os patrícios. E aí, eu acho que você já deve ter ouvido falar ou até utilizado a expressão patricinhas ou patricinhos. A origem talvez seja daí. Os patrícios eram esses descendentes da cidade, descendentes dos etruscos. Então esses caras, eles estavam no topo da divisão social romana, tá certo? Isso ainda durante a monarquia. E aí a gente vai ver que isso vai sofrendo mudanças aí na República e depois no Império, levando em consideração que Roma foi dividida entre monarquia, República, depois Império, tá certo? Na sequência, nessa pirâmide social, nós temos os clientes. Os clientes eram os caras que prestavam serviço e então eles eram inteiramente dependentes dos patrícios. Eles eram homens livres, não eram descendentes da cidade, dos fundadores da cidade, mas eles tinham um certo prestígio ali, tá certo? Não tinha grande influência política, mas eles davam apoio a esses patrícios e, em contrapartida, os patrícios davam uma certa proteção a esses clientes, tá certo? Esses clientes, na grande maioria ali, eram compostos por pessoas muito ligadas a esses patrícios, tá certo? Depois nós temos os plebeus. Os plebeus que compunhava a maior quantidade de pessoas que viviam ali. Os plebeus eram homens livres entre aspas, porque eles não tinham direitos políticos, né? Não eram considerados cidadãos, então não podia participar da política, não tinha voz nem vez. E esses caras aí, eles eram compostos por artesãos, camponeses, né? E pequenos comerciantes, tá ok? E esses caras aí, geralmente, eles não tinham muitos escravos. Quando tinha, era um ou outro e com muita dificuldade para conseguir comprar um escravo, tá certo? Dificilmente esses caras têm. Então a história nem acaba citando esses caras como detectores de escravos. Quem tinha escravos mesmo em grande quantidade, maior quantidade, não era exorbitante, mas em maior quantidade eram os patrícios. Os clientes até tinham 1 ou 2, 3 escravos ali e dificilmente um plebeu teria escravo. Dificilmente. Eu acho que a história nem cita porque dificilmente teria. E na base disso tudo nós temos os escravos, que inicialmente eram pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Então existia a escravidão por dívida. E posteriormente nós temos esses escravos aí que eram resultados dos domínios, né? Prisioneiros de guerras, tá certo? E os escravos mais habilidosos, eles podiam ser utilizados aí como artesãos, como tecelões, né? Na fabricação de joias, enfim, os mais habilidosos. Mas geralmente esses escravos eram utilizados para os trabalhos domésticos,
tá certo? E aí a gente talvez consiga ter uma explicação de por que os trabalhos domésticos não são fiscalizados. A gente pode até fazer um gancho aí de por que as mulheres, geralmente, que fazem esse trabalho doméstico na história, né? Na história faz esses trabalhos domésticos, não tinham grandes prestígios sociais. As mulheres ficavam restritas ao seio familiar, porque parecia, né, talvez seja por isso, porque os escravos desempenhavam esses papéis, fosse um trabalho menos importante. A gente sabe que não, graças a Deus, né, as coisas começaram a mudar, tá certo? Também era utilizado nas construções como serviços públicos, também no cultivo de alimentos, tá certo? Então, na agricultura, construções, serviços domésticos, os mais habilidosos desenvolviam esses trabalhos que tinha a necessidade ali de ter maior habilidade, tá certo? Então, o fim de Roma, para a gente fechar esse nosso primeiro vídeo aqui, o fim da monarquia romana, ela se dá lá em 509 a.C. por motivos políticos e por interesses de poder, tá certo? Os patrícios, essa aristocracia, ela não via mais com bons olhos a ideia do rei ter esse poder vitalício, o rei começar a reinar e só terminar esse reinado desse determinado rei quando ele morresse. Então, agora eles queriam que o rei, que o governante ali, né, o administrador, o chefe, ele pudesse mudar conforme as suas necessidades. Então, eles extinguem, né, a abolição da monarquia e institui a partir daí, então, a república. E eu já dou de contra aqui, já dou de graça para vocês, que república significa coisa pública. No latim significa coisa pública, ou seja, era administrada, executada, desenvolvida pelos cidadãos, pela população. E a gente lembra que cidadão, que considerado pessoas, cidadãs romanas, eram apenas os descendentes das cidades. Então, novamente, fica aí na mão dos patrícios o poder no desenvolvimento da república. E na república acontecem muitas coisas como revoltas sociais, tá certo? Fico aqui nesse primeiro vídeo com a promessa de a gente continuar essa nossa conversa aqui, essa nossa tentativa de explicação no nosso segundo vídeo. Fica com Deus, até daqui a pouco, tchau!